Opa! E nessa aula a gente vai aprender sobre como instalar o WordPress. Então eu deixei uma colinha aqui para a gente poder seguir esse passo a passo antes de iniciar o processo de instalação do WordPress. Então, primeiro ponto, a gente precisa ter uma hospedagem em Linux, o que a gente falou em uma das últimas aulas. A gente precisa ter um banco de dados MySQL. A gente precisa fazer o download do pacote do WordPress em wordpress.org. A gente precisa fazer o upload desse pacote para o FTP, ou seja, para dentro da hospedagem. E a gente precisa fazer a integração entre o WordPress e o MySQL, que é o banco de dados. Feitos estes procedimentos, a gente consegue iniciar o processo de instalação do WordPress e a partir daí que a gente começa a criar sites dentro dele. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui sobre o passo a passo de como a gente faz cada um desses itens aqui. Então, o primeiro ponto que eu tenho aqui é a questão do meu site. Então aqui eu tenho o site que eu vou usar como exemplo, que é o laboratório.com.br. Então esse daqui é o site que a gente vai usar para fazer a instalação do WordPress. E eu também tenho o banco de dados que eu já criei aqui dentro. Então, ok, hospedagem está ok e o hospedagem ok e o banco de dados MySQL também está ok. O que eu preciso fazer agora? Fazer o download do pacote WordPress. Então, como que a gente faz esse processo? A gente vai entrar aqui no site wordpress.org, que é exatamente este site aqui, e a gente vai clicar aqui na opção Get WordPress. Feito isso, a gente vai baixar a última versão do WordPress e esse procedimento também vai estar ok. Próximo passo, fazer o upload do pacote para o FTP. O que é o FTP? Eu já comentei isso em alguma outra aula, né, nas aulas anteriores, mas o FTP significa File Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de arquivos. Como que a gente faz para utilizar esse FTP? Existem várias ferramentas de FTP, você pode usá-las, porém a ferramenta que eu sempre utilizei, sempre desde quando eu comecei nesse universo, é o FileZilla. FileZilla você consegue baixar ele facilmente na internet, pesquisa no Google FileZilla, você baixa esse aplicativo, tem para Windows, tem para Linux, tem para Mac, então você tem essa facilidade. Feito isto, o que você vai fazer? O FileZilla é este cara aqui, olha só. Feito isso, o que você vai ter que fazer? Você vai vir aqui neste ícone, você vai clicar nele, você vai criar um novo site e a partir do momento que você criar um novo site, você vai poder dar um nome para ele, ele sempre vai aparecer aqui. Feito esse procedimento, você vai precisar inserir 3 itens aqui, 3 informações. Primeiro, o hosting do seu site. Segundo, o usuário de FTP. E terceiro, a senha do seu usuário de FTP. Tiago, onde que eu encontro essas informações? Se você já fez o procedimento de registro de domínio, já hospedou o seu site, aqui no host, tanto você pode colocar o IP, que são esses números, quanto você também pode pôr, por exemplo, ftp.laboratório, no meu caso, .com.br. No seu caso, você vai colocar ftp. O endereço do seu site. Endereço do seu site.com.br. E aqui no usuário, você vai colocar o usuário do FTP e a senha. Onde você encontra essa informação? Dentro do seu painel de hospedagem. Lá você vai ter uma área de configuração de FTP, onde você vai poder criar essas informações, tá? Bem, feito este procedimento, você vai ter acesso ao seu ambiente dentro da hospedagem, tá? Eu vou voltar aqui
dentro do seu ambiente da hospedagem. Então, esse daqui é o meu ambiente de hospedagem. Quando eu acesso, tem acesso a todas essas pastas aqui. Tiago, onde que eu coloco os dados do meu site? Geralmente, eles estão dentro de www, HTML e aqui dentro dessa pasta, tá? Pode acontecer também de você ter a opção de colocar dentro do public underline HTML, por exemplo. Isso pode acontecer. Então, é sempre importante você saber onde que é a raiz do seu site. Essa informação, o pessoal da sua hospedagem pode te entregar, tá? Então, perfeito, já temos acesso aqui ao ambiente do FTP, o ambiente da hospedagem, e esses arquivos aqui são os arquivos do WordPress que eu já subi aqui para dentro da minha hospedagem. São estes arquivos aqui que eu baixei do site do WordPress.org. Então, eu baixei uma pasta aqui, eu descompactei essa pasta, peguei todos esses arquivos e subi aqui para o meu FTP. Feito esse procedimento, tudo certo, o que vai acontecer? Quando você digitar o endereço do seu site no navegador, como eu fiz aqui, ele vai te jogar para esta tela. E aqui nessa tela a gente começa a fazer a configuração do WordPress. Então, quais são os próximos passos aqui? Primeiro ponto, preciso definir a linguagem. Estou fazendo em português do Brasil, essa instalação. Ele vai pedir para eu conectar com o banco de dados, vai pedir o nome do usuário, a senha, o servidor, todas essas informações que você consegue pegar dentro da sua hospedagem. Se for difícil para você fazer isso sozinho, encontrar essas informações, entrando em contato com o suporte técnico dela, você vai conseguir capturar essas informações. Por isso que na aula sobre contratação de hospedagem, eu falei que é muito importante a gente trabalhar com uma hospedagem que tenha um suporte qualificado. Bem, feito este procedimento, vamos lá. Aqui eu vou ter que colocar as informações sobre o meu banco de dados. Nome do meu banco de dados, laboratório. Nome do usuário, laboratório também. A senha que eu criei para este usuário aqui, para este banco de dados. E o nome do meu servidor do banco de dados é este daqui. Prefixo da tabela não preciso alterar e dou em enviar. Muito bem, se as informações estiverem todas corretas, ele vai exibir essa informação dizendo que você concluiu essa parte da instalação. E agora a gente vai começar de fato a fazer todo o procedimento de instalação. Então eu vou clicar aqui nesse botão instalar e ele vai dar início. Ótimo, tudo ok. E aqui eu começo a fazer as primeiras configurações do WordPress. Então, sobre o que é o seu site? É um site de moda? É um site de advocacia? É um site fitness? Do que é o seu site? Aqui no título do site você pode colocar uma informação relacionada à sua empresa ou ao seu negócio. Aqui, como a gente está usando esse tema, né, esse WordPress como um laboratório para a gente poder aprender a fazer a instalação, eu vou colocar como laboratório digital. Aqui eu vou criar um usuário, que pode ser admin ou pode ser qualquer outro tipo de usuário. E aqui eu vou criar uma senha que também é a mesma. Eu vou criar a mesma senha do meu banco de dados, mas você pode criar qualquer outro tipo de senha. Aqui eu vou confirmar o uso de senha fraca e aqui eu vou colocar um e-mail onde eu quero receber outras informações a respeito de instalação, a respeito de atualizações e tudo mais. E aqui ele me dá a opção de deixar visível ou não para os mecanismos de busca. Então, se você quiser que o seu site apareça no Google e tudo mais, você não habilita nada. Se você quiser que ele não apareça, aí você habilita. Feito esse procedimento, instalar o WordPress e pimba! Nosso WordPress está instalado. Aqui eu já tenho o nome de usuário e a minha senha.
Vamos ver aqui como que ficou o nosso site. Olha só, se eu entrar em laboratório.com.br, ele já tem uma versão, a primeira versão de instalação do WordPress. Então, isso daqui é um tema simples com as configurações básicas do WordPress. Se você quiser acessar o painel do seu WordPress para poder começar a configurar tudo que está aqui, a gente vai colocar depois do endereço do site um /wp-admin. Feito esse procedimento, ele vai entrar na área de usuário e senha e aqui eu vou colocar o meu usuário e senha. Pronto. Feito esse procedimento, ele já logou aqui no meu painel de controle do WordPress e a partir daqui é onde eu vou fazer todas as minhas configurações para poder colocar o meu site no ar, para poder configurar temas, plugins, configurar layout, diagramação, design, tudo que a gente for fazer relacionado ao WordPress sempre será feito dentro deste painel de controle. Então, essa foi a aula a respeito da instalação do WordPress.